e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém pequenos spoilers, ou muitos spoilers, dependendo do seu ponto de vista, do episódio 57 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui para a minha análise desse episódio inacreditável. Gente, é muita revelação, muita coisa atrás da outra, muita coisa. Eu acho que esse episódio 57 é o pilar fundamental desse anime, mas vamos por partes, vamos falar sobre coisas envolvendo a este episódio. Não deixe de conhecer a minha loja Caneca Filosofal e também baixar o meu jogo Filmes e Emoji, que estão aqui no comentário fixado desse vídeo. Vamos direto para a análise, vamos separando por partes, e a primeira parte eu gostaria de deixar bem claro é sobre a infância do Grisha. Quando a gente começa a perceber, como no final do episódio passado, do episódio 56, o Grisha acaba levando a sua irmã para fora das muralhas. E quando ele acaba passando pelos portões, sem nenhuma autorização, sem ele ser convidado, nós percebemos que a raça dele, entre aspas, os Eldianos, são perseguidos pelos Marleyanos. E durante todo o episódio nós vamos entender por que isso está acontecendo. Grisha, junto com a sua irmã, acaba sofrendo um preconceito gigantesco de várias pessoas da nação. Gente chamando ele e a sua irmã de coisas piores do que quando você está xingando, coisa que você não deve fazer. Um cachorro sarnento chamando de cadela, a própria uma menina, criança, de uma forma, cara, que não tem como nem expressar a sua indignação quando você acaba observando isso. Mas Grisha e Faye não estão nem observando, não estão ligando para isso. É Faye, né? No vídeo passado eu chamei de feia, mas é Faye. Grisha e Faye não estão ligando para o que estão chamando eles, mas eles estão querendo saber como é o dirigível. Eles estão querendo chegar perto ali do dirigível, mas quando eles estão lá e quando Faye acaba observando ali aquela coisa maravilhosa, eles dão de cara com dois soldados marleyanos. Os soldados que acabam questionando ali o próprio Grisha sobre o que eles estariam fazendo ali. Como eu tinha falado para vocês, o Grisha não tinha autorização para circular para fora das muralhas. E o que acontece? O próprio soldado, que tem como nome de Kruger, preste atenção neste nome, ele que tem como um sobrenome como Kruger, né? Ele acaba falando para o Grisha, perguntando para ele se ele quer a punição ou o trabalho. E o personagem, o pai do Eren, acaba querendo a punição para que os seus pais não se tornem responsáveis por aquilo que ele fez. E ali ele acaba dizendo que obrigou a sua irmã a estar naquele momento, mas aquele outro soldado que estava ali junto com o Kruger, ele acaba falando que vai levar a irmã do Grisha embora. Mas o que acaba acontecendo é que o Grisha, enquanto estava tomando uma surra ali do Kruger, a própria irmã do Grisha havia sido morta. Sim, ela havia morrido, e é ali, nesse exato momento, que tudo começa a fazer sentido. O pai do Grisha, numa forma de se acovardar, de um jeito que nós possamos chamar de ser covarde ou não, fica esse questionamento: o que você faria no lugar do pai do Grisha? Você que está vendo o seu filho sendo ameaçado, a sua família sendo ameaçada, e você acaba dando passos para trás. Você não consegue lidar contra o sistema, você não consegue agir contra o sistema, e é basicamente nisso que o pai do Grisha acaba cedendo. Ele acaba voltando para trás na sua fala, naquilo que ele estava tentando ali dialogar com os dois soldados perante a morte da sua filha. O Grisha tinha certeza que aquele soldado que havia levado ali a sua irmã havia matado ela, mas ele alegava inocência, ele alegava que não havia sido ele que tinha feito tal coisa. O pai do Grisha então começa a nos contar as histórias envolvendo a origem dos Eldianos, que basicamente a Ymir. Sim, nós temos ali até
o tal nome Ymir, a gente começa a observar que essa personagem teve um contato com um demônio, e esse demônio havia passado o poder dos titãs para ela há quase 2000 anos atrás. Olha aí de novo, outra referência envolvendo a Shingeki no Kyojin desde o começo ali da história. E ali tudo que a Ymir havia passado, quando ela recebe o poder do titã, desse demônio, ela, quando acaba falecendo, o seu poder acaba sendo dividido em 9 pedaços. Olha, 9 pedaços, o seu poder acaba se dividindo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ainda está faltando um titã. Ainda está faltando um titã nessa linha. E, basicamente, os 9 titãs acabam criando o Império de Eldia. E ali, nesse intuito que ele acaba fazendo, ele acaba dizendo que as nações acabaram sendo subjugadas pelos descendentes de Ymir. E é ali que a gente começa a observar todo esse ponto envolvendo como a nação, como o Império de Eldia estava perseguindo as demais nações. E nessa história acaba dizendo que o povo eldiano passou a perseguir todas as nações, até mesmo os marleanos, quase os dizimando da face da terra por quase cerca de 1700 anos, até que alguém se levantou e o Império Eldiano acabou caindo, e através disso nós começamos a observar que Marley havia subjugado os Eldianos para que eles não voltassem realmente a se tornar aquilo que eles eram, a subjugar as demais nações como eles faziam antes. E nesse ponto e nesse impacto que a gente vai observando o pai do Grisha, daquela forma como ele está tentando lidar com aquilo, com os nossos olhos, observando a história do Grisha, nós acabamos ali observando que ele está atônito de uma forma covarde, mas o Grisha acaba guardando aquilo ali no coração dele para que um dia ele pudesse realmente conseguir a sua vingança contra Marley. O tempo acaba passando para o nosso personagem, ele que estava se preparando para assumir ali o comando do consultório do seu pai, e que ali ele acaba recebendo a visita de um integrante bem interessante. Esse integrante, com o nome de Grace, acaba falando para ele que existe uma fagulha, existe uma rebelião, um despertar ali da nação de Eldia, e que basicamente eles estão fazendo um despertar para que haja uma rebelião e eles consigam ali trazer de volta o Império de Eldia e subjugar a nação de Marley. Grisha então descobre que a sua irmã, ali pelas falas de Grace, de que ela havia sido devorada por cachorros, e ele acaba realmente consumando a sua vontade de vingança contra Marley e acaba entrando nessa rebelião para então, de pouco em pouco, conseguir liderá-la de dentro para fora. É então que a gente acaba observando o desenvolvimento desse personagem, de que existem outras opiniões ou outros pontos de vista envolvendo as nações, envolvendo a como o Ymir provavelmente poderia ter ajudado ao invés de ter massacrado as demais nações. E seu ponto de vista, esse é um ponto de vista que o Isayama está começando a colocar na história, e daqui pra frente nada será uma verdade absoluta em Shingeki no Kyojin. Lembrando que Shingeki sempre trouxe uma verdade, uma busca por uma verdade, uma busca pela sabedoria, pelo conhecimento, mas a partir de agora Shingeki não terá uma verdade absoluta, não terá essa verdade absoluta, e por enquanto tudo terá uma ambiguidade, e que a gente começa a observar que quando os marleanos acreditavam
que a Ymir havia subjugado todas ali as nações, agora haviam criado-se documentos, haviam surgido-se documentos de que a Ymir havia ajudado as nações ao invés de subjugá-las, de massacrá-las. E aí a gente acaba observando que essa rebelião acaba realmente acreditando nesse ponto de vista que o próprio Grisha havia criado em sua cabeça. Porque os textos que ele acaba colocando e realmente lendo ali, ele quase não conseguiu traduzir. Mas a gente fica com esse questionamento: será que Ymir massacrou ou será que Ymir ajudou a evolução da humanidade? Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Então surge a Dina. A Dina, que é uma personagem, Dina ou Dinah, não sei como que vocês vão preferir que acabe se chamando. Eu prefiro falar Dina porque todo esse tempo eu falei Dina. Então basicamente a Dina acaba surgindo como uma descendente ali do sangue real, de que ela era uma descendente do sangue real. E ali a gente começa a observar de que toda aquela fala, toda aquela confrontação que o Grisha está tendo, a Dina começa a se apaixonar por ele de pouco em pouco. Há um contato, há algo interessante envolvendo a uma das coisas interessantes ali do Grisha revolucionário, desse personagem que acaba sendo revolucionário. Eles estão ali prontos para criar ali uma estratégia para conseguir roubar ali o Titã que está, o Titã da coordenada que está ali em Paradis, que a gente acaba conhecendo nesse episódio, que a ilha onde o Eren e o pessoal todo mora ali se chama Paradis, e que basicamente tudo que está acontecendo em Shingeki, cara, é muita revelação que está acontecendo nesse episódio, de que tudo que eles estavam planejando vai pro saco quando a gente começa a observar que a nação de Marley está ficando para trás em desenvolvimentos tecnológicos, que os titãs já estão sendo realmente ultrapassados, estão ficando para trás envolvendo as tecnologias que as demais nações estão criando. E é por causa disso que eles estão querendo invadir a ilha de Paradis para conseguir tomar de volta a coordenada. Mas, basicamente, quando tudo isso acontece, Grisha fala que ele tem uma estratégia, que ele tem uma ideia. E quando eles estão ali no relacionamento com a Dina, quando eles tiveram já um filho, nós tomamos conhecimento de que o filho do Grisha é Zack Yeager. Sim, o portador do Titã Bestial é irmão do Eren. Então, quando a gente começa a observar todo esse ponto que é colocado na história, que é que tudo isso, cara, vai ligando ponto por ponto na história de Shingeki no Kyojin, a gente começa a ver que o Isayama não dá ponto sem nó. E quando acontece isso na história, quando o Grisha começa a observar que a única salvação deles é fazer com que o seu próprio filho acabe entrando ali em Marley, que ele acabe entrando no exército de Marley para conseguir se infiltrar ali na ilha de Paradis para recuperar o poder da coordenada. Tudo isso acaba sendo passado para o personagem. Eles que estão se desenvolvendo, eles que estão se colocando ali no lugar de uma figura paterna para tentar ali fazer com que a nação de Eldia realmente ressurgisse das cinzas. Mas o que o Grisha não esperava é que a traição que ele sofresse fosse do seu próprio filho. O Grisha é traído por Zack junto com Dina. Sim, né? Não que a Dina ficou do lado do Zack, mas o Zack acaba entregando tanto seu pai quanto a sua mãe. E nesse exato momento a gente começa a observar que Zack acaba realmente dando uma facada nas costas do seu pai. É nesse ponto que muita coisa começa a fazer sentido. Eles de repente aparecem em um lugar estranho. Todos ali que pertenciam a essa rebelião, todos que haviam confiado ali no Grisha, todas essas pessoas que haviam confiado no Grisha apareciam ali de joelhos, prontos para serem executados, ou melhor, prontos para se tornar em titãs. É muito interessante a gente observar nessa parte
o Grisha está ali observando seus colegas, seus companheiros, um por um se tornando titãs. E o próprio Grice, que havia recrutado ele, acaba sendo jogado ali de cima daquela muralha, daquela proteção, para ali ser perseguido por os titãs. É bem interessante, cara, que a gente começa a observar que existem vários personagens que eles vão se transformando em titãs e eles todos já apareceram na obra. Inclusive, o titã que aparece, o barbudo, é o titã que devora o Eren lá no começo da obra. E é muito interessante como o Isayama vai encaixando peça por peça. E a peça final é quando Dina aparece do lado de Grisha e quando ele vai revelar que ela é uma pessoa que tem descendência real, o próprio Kruger, né, que está atrás dele, acaba impedindo com que ele revelasse. Por que será que ele impediu? Por que será que o Kruger impediu que ele falasse alguma coisa? E ali, cara, de tantas revelações, de tantas coisas, eu acho que esse é o ponto principal desse episódio. O ponto principal é que quando a Dina fala para o Grisha que não importa o que aconteça, ela sempre vai atrás ali dele, né? Ela sempre vai ir aonde ele está e ela acaba sendo transformada em titã. E o titã que a Dina, cara, Isayama é muito foda, cara. E o titã que a Dina acaba se transformando é na titã Sorriso, a titã que acabou devorando a Carla lá no primeiro episódio, lá atrás, cara. Se você que não leu o mangá, cara, que surpresa, que gratidão. Eu queria ver a sua cara quando realmente você teve essa informação de que a Dina era a titã que acabou matando a mãe do Eren. E ali o Eren acaba acordando, observando que será que era um sonho? Será que era uma visão? Ele começa a se questionar com tudo aquilo que ele estava lembrando desse pesadelo, mas ele acaba tomando uma noção de que eram memórias, que ele estava tendo alguns pontos de memórias. E quando ele está ali lembrando essas memórias, ou ele está sonhando, ou está tendo algumas visões, ele acaba vendo seu pai numa forma muito louca, de uma forma que ele está realmente começando a ficar maluco perante a morte. O próprio cara, né, como eu tinha falado para vocês, o Kruger estava ali e o responsável pela morte da sua irmã também estavam ali se divertindo ali com tudo aquilo que estava acontecendo. O próprio personagem que acabou matando a sua irmã vem ali para fazer brincadeiras de mau gosto com o próprio Grisha, para jogar ele ali para ser brincado, como podemos dizer assim, de uma forma que ele vai ser mastigado pelos titãs, até que o Kruger empurra esse soldado para baixo, cara. Ele que acaba sendo devorado pelo titã lá embaixo, o Grisha que está realmente incrédulo com tudo aquilo que está acontecendo, quando o Grisha acaba olhando para trás e ele acaba tendo a informação de que o Kruger na verdade era o Coruja. E ali ele acaba falando para o pai do Eren de que era melhor ele prestar atenção, porque era daquela forma que se transformava em titã. Ele acaba se transformando em titã e a aparência do titã dele é muito parecida com o titã que tanto o Eren quanto também o Grisha tem. Gente, é muita coisa esse episódio. Esse vídeo tá muito grande, muita coisa que a gente tem para discutir ainda nessa semana. Mano, depois disso, o episódio simplesmente acaba com o Kruger destruindo todos os navios ali que estavam no porto, que haviam levado os rebeldes para ser transformados em titãs. Cara, que episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não leram, se vocês ainda não acompanharam o mangá, se vocês não sabiam, se vocês se tocaram numa caverna fugindo de todos os spoilers de Shingeki no Kyojin, parabéns, cara, parabéns, porque você é uma pessoa que deve estar
subindo pelas paredes nesse exato momento. E, gente, 20 minutos de vídeo, 22, 23 minutos de vídeos ainda é muito pouco pra comentar tudo isso que aconteceu. Então durante toda essa semana eu vou estar lançando alguns vídeos pra ser mais específico sobre alguns assuntos referentes a Shingeki no Kyojin, que é muita revelação, muita coisa e muita análise. E dá pra fazer vários vídeos aqui só sem spoilers, né, do mangá, apenas com as coisas que foram lançadas aqui do anime até o momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou enorme. 20 minutos de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês acharam, o que vocês acharam desse episódio, de todas essas revelações, de todas essas explosões de cabeça sobre todos esses personagens, sobre todas essas coisas que o Isayama tem nos mínimos detalhes. E nós que estamos chegando a 4.000 inscritos, você pode deixar o seu botão de se inscrever aí ativado, dar o seu like nesse vídeo também, compartilhar com seus amigos pra gente chegar a 4.000 inscritos ainda hoje. Como eu falei pra vocês, visite a minha loja Caneca Filosofal e também o link para o meu jogo está no primeiro comentário desse vídeo. Isso é tudo, pessoal! Vai!